O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com os seus discípulos para a região da Judeia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho que nós ouvimos, nós encontramos Jesus que está batizando. Por isso, o primeiro aspecto, a importância do batismo, também as suas prefigurações no Antigo Testamento. A Arca de Noé, depois a passagem do Mar Vermelho, a travessia do Jordão com a Arca da Aliança, são imagens para nos recordar a importância do batismo, que pela água nós somos purificados e transpostos de uma situação de morte para uma situação de vida e vida nova. E nós sabemos que o batismo comunica a vida nova em Cristo. Deixamos de ser meras criaturas e tornamos-nos filhos e filhas de Deus. Interessante também nós percebermos a discussão dos discípulos de João Batista com os judeus acerca do batismo. É um batismo de purificação. Depois São Paulo consegue, de modo mais condensado, explicar melhor essa relação do batismo enquanto purificação. Porque ele associa de modo especial a morte de Cristo. Ou seja, na sua morte nós somos batizados. Ou seja, em Cristo nós tornamos-nos criaturas novas, para podermos também ressuscitar com Ele. Por isso, nós possamos também recordar tantas imagens sobre os ícones das igrejas orientais, colocam o batismo de Jesus como ele estando num túmulo, ou seja, onde nós sepultamos também os nossos pecados, nossos vícios e ressurgimos para uma vida nova. Seja essa também a imagem que precisamos ter acerca do nosso batismo. Deixamos uma vida antiga e assumimos uma vida nova com o Senhor. E ao longo da nossa vida, nós somos chamados também a um processo constante de purificação, de penitência. São José Maria Escrivá nos exortava a necessidade de compreendermos que a purificação que somos chamados não são de coisas extraordinárias, grandiosas que fazemos uma única vez na vida, mas aquela penitência, aquela purificação constante, pequenas atitudes. Pensemos, é uma penitência para nós chegar no horário marcado das coisas. Ou seja, pontualmente estarmos ali se torna para nós uma ótima penitência a ser cumprida, evitando atrasos. Quão importante é termos capacidade de chegar no horário marcado. Outra penitência que nos ajuda é levantar no horário determinado. Quantas vezes nós temos a mania de colocar o celular para despertar? 5h10, 5h15, 5h30. São José Maria Escrivá nos exortava ao minuto heróico. Se é 5h10, pronto. Não tem a segunda oportunidade. 5h20, 5h25, não. A importância de nós saber levantar-se à hora determinada. Pois aquela mania da soneca, muitas vezes nos faz perder a hora e também não nos educa. Porque nós estaremos sempre aquelas pessoas que estão dando desculpas para tudo. Depois eu faço, tem mais um tempinho. Por isso, uma ótima penitência. Horário determinado para levantar-se. Único despertador
e pronto, levanta, faz sua oração e começa o seu dia. É importante também termos horário para ir dormir. Devido às redes sociais, as pessoas ficam horas e horas ali, perdem tempo, não tem mais o horário certo para dormir. É importante também ter essa disciplina para com o seu sono. Importante também nós termos a responsabilidade sobre o tempo. O tempo é um dom de Deus. Nós o esticamos ou encurtamos, mas nós temos a responsabilidade das coisas para com Deus, para com os outros, para conosco mesmo, e saber dispor bem do nosso tempo para realizar bem cada uma dessas coisas. Se torna uma ótima penitência. Eu tenho tempo para a oração, tenho tempo para a minha família, para estar com os meus filhos, tenho tempo para cuidar de mim, para conhecer mais um pouco da palavra, ler um bom livro, conhecer mais a doutrina católica. Ou seja, é importante também essa penitência, coisa simples, mas que nós muitas vezes negligenciamos e pensamos que para ser santo eu preciso fazer coisas estrambólicas e esqueço o básico do básico. Importante também como penitência, como purificação, nós fazermos aquilo que nos custa mais primeiro. Nós sempre temos a mania de deixar aquilo que nós gostamos, que não gostamos, para o final. E quão importante é fazer primeiro aquilo que nós menos gostamos, aquela atividade que te custa. Você que cuida da casa, muitas vezes não gosta de passar roupas. De repente passa, lava uma vez, outra, e vai montando aquela montanha de roupas lá no quartinho. Quando vê, já não tem roupa mais passada no guarda-roupa. E só passa no corpo e anda amarrotado. Ou seja, por quê? Faltou a disciplina no momento certo. E fazer aquilo que mais te custa primeiro, para depois fazer aquilo que você tem alegria, talvez de fazer um bolo, de limpar a casa. Ou seja, quão importante é nós irmos conhecendo nossos gostos, as nossas predileções, para que nós possamos organizar e cumprir bem cada uma das atividades. Isso é vivenciar bem também o nosso batismo, ir nos purificando constantemente, diariamente, porque nós não fazemos porque nós gostamos, nós fazemos porque é necessário, porque nos leva para o céu, porque nos educa, porque nós não podemos estar entregues apenas aos nossos desejos, porque bem sabemos, nossos desejos, eles são como folha de bananeira, ora toca para um lado, ora toca para o outro, e nós não podemos ser assim. Nós somos chamados a sermos constantes ao longo da nossa vida. Por isso, a penitência dá-nos a constância necessária para cumprir bem cada uma das atividades que o Senhor nos propõe. Por isso, prosseguindo o Santo Evangelho, nós encontramos esses discípulos de João Batista, que também sentem ciúme de seu mestre. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. Os discípulos de João Batista pensam que João é um concorrente de Jesus, mas João Batista, de modo sábio, conduz os seus discípulos, os recordando. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Ou seja, ele é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Esse também deve ser o nosso papel, de levar as pessoas sempre até Jesus. O evangelizador é aquele que conduz as pessoas até Deus, nunca para si mesmo. Nós compreendemos perfeitamente que João Batista é a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, aplanai suas veredas. Ele aponta sempre para Cristo. Assim também nós percebemos isso claramente a cada Santa Missa que participamos. O sacerdote é a voz, mas a palavra é de Deus. Cessa a pregação, mas permanece a palavra. Ou seja, permanece em nosso coração aquele ensinamento, a palavra de Deus. E é isso que João Batista quer nos ensinar. Não há ciúmes, mas apenas cada um cumprindo bem o seu papel, compreendendo bem a sua missão. Que também nós, enquanto igreja, saibamos dizer com João Batista: esta é a minha alegria e ela é completa. Nos alegrarmos com os irmãos, com o sucesso dos amigos, daqueles irmãos que chegam para ajudar. Ou seja, se alegrar perfeitamente com tantos irmãos, e cada um tem o seu papel, como festeiro, como novenário, como equipe de trabalho, cada um tem o seu papel. Ou seja, Santa Teresinha nos recorda, na história de uma alma, o exemplo dos pincéis. Ou seja, uma pintura precisa de vários pincéis, grossos, médios, finos, para que cada um possa cumprir ali o seu papel. Acabamentos mais requintados,
detalhes mais sutis. E os pincéis estão ali sempre dispostos. E à medida que vai usando um e outro, eles se alegram por saber o momento certo de entrar em cena. Porque o importante não é o pincel, o importante é a pintura que está sendo feita. Assim também nós precisamos reconhecer como pincéis, que estamos nas mãos de Deus. O importante é sempre a pintura que Deus quer fazer, usando de nós meros instrumentos. Portanto, cada um tem a sua hora, tem o seu tempo, tem o seu papel, tem a sua utilidade. E nós reconhecemos também que nós somos meros instrumentos de Deus, somos servos inúteis, diz a palavra de Deus. Mas isso requer de nós humildade. Se não formos humildes, nós sempre pensaremos que nós somos os que mais precisam ser louvados, estimados. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer um coração humilde, para nós nos reconhecermos sempre capazes de colocar-nos à sua disposição. E por fim, assim conclui o Santo Evangelho. São João diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. E depois São Paulo diz de um outro modo, mas com o mesmo sentido. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso se torna para nós critério de vida, a humildade. Ou seja, é sempre Cristo que deve aparecer, é sempre a palavra que deve permanecer. Eu sou apenas uma seta que aponta para Cristo. Eu preciso ser sempre esse instrumento nas mãos de Deus, humildemente colocar-me à sua disposição. Que nós, nos preparando para a festa de São Sebastião, possamos também nós colocar-nos inteiramente à disposição de Deus, à disposição da igreja, para que nós possamos humildemente servir a Deus como Ele quer ser servido. Porque muitas vezes nós queremos servir ao nosso modo, do nosso jeito, não o modo que a igreja quer, o modo que Jesus quer. Por isso requer de nós humildade, disposição para sermos esses instrumentos, esses pincéis, que Deus dispõe na hora certa e do modo certo. Humildemente, sejamos nós capazes de abrir os nossos corações para ouvir a voz de Deus e também reconhecer. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E à medida que Ele vai tomando conta do meu coração, todas as áreas da minha vida, vai se tornando totalmente ao seu dispor, para que Ele cumpra em nós o seu querer. Abramos o nosso coração e sejamos instrumentos eficazes para que a graça de Deus alcance tantos irmãos e irmãs pelo nosso intermédio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.